você ouvir que alguém chamar a igreja adventista de seita, né? Levante a cabeça e lembre-se que tem pessoas que dizem que Jesus não morreu por todos. Essa é a maior blasfêmia que você pode falar. Graça e paz a todos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Marcos Lopes. Vamos tratar de um assunto bem assim interessante, abrindo o livro inspirado, né? A palavra de Deus, Efésios 2, capítulo 8, né? Diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós. Ok? Um versículo muito claro, que até uma criança aí de 8 anos de idade entende que a fé não é algo de vós, vem das mansões celestiais. Mas aí as pessoas vão querer ir para o grego, pistes, tal, e fazer todo aquele marabalismo, né, para poder justificar algo injustificável. Mas tudo bem. O assunto de hoje é o seguinte, né, pessoal? Nós vimos aí o Adventismo reclamando porque eles são chamados de seitas. Eles reclamam porque eles são chamados de seitas. Ok. Agora, veja, qual é o ramo do Adventismo? Vamos dar uma olhada? No protestantismo, você tem dois sistemas, duas escolas. O sistema calvinista, você tem ali Calvino e Martinho Lutero, e você tem o sistema arminiano-wesleyano, Jacó Armínio e John Wesley. Esses sistemas, eles trabalham a partir de premissas diferentes. E o que está acontecendo hoje, que causa essa confusão no adventismo, é tentar misturar os dois sistemas. Por quê? Porque os adventistas, eles não têm origem da teologia de Lutero e Calvino, que é a teologia reformada. Nós não viemos dessa raiz, desse ramo. Nós viemos do ramo arminiano, metodista, wesleyano. Esse é o ramo que nós viemos. Bem, senhores e senhoras, eu venho alertando por diversas vezes, né? Eu fiz aí uma série, inclusive, chamado Arminianismo, a alma das seitas, né? Então, eu venho falando sobre o sinergismo. Eu tenho essa série, ela explica que toda seita ela é sinergística, tá? Lá eu provo que os Mormons, Testemunho de Jeová, Espiritismo, através de documentação, portanto, é irrefutável aquela série, tá? Arminianismo, a alma das seitas, de que todas as seitas elas são sinergísticas e, por que não dizer, arminianas, tá bom? Então, por mais que essa dura realidade, né, para a crença dos arminianos seja algo factível, isso não parece afetá-los. O que importa é a luta contra o evangelho monergístico, né, em nosso país chamado Brasil, onde eles se esforçam, né, os apologetas defensores do arminianismo, mais contra o evangelho monergístico do que contra as seitas em território brasileiro, ok? É a falência praticamente da apologética no Brasil, onde não se rendem às verdades das escrituras, ao que deveria ser uma coisa simples para um apologista que diz amar a palavra de Deus. Toda seita também, ela é semi-pelagiana. Ela acredita que precisa existir um esforço humano para que a pessoa alcance a salvação, ok? Elas são semi-pelagianas. E não é diferente entre o arminianismo, certo? Você precisa se esforçar para você ser salvo. Veja o que diz este adventista. Então, quando você fala assim, eu só quero aqui a justificação pela fé dos grandes heróis, Martinho Lutero, Calvino, que fizeram progressos, mas não tinham a luz toda. E eles puxam essa verdade de justificação de Lutero e Calvino para dentro da igreja, como se tudo fosse só aquilo ali. Eles esquecem que para aqueles homens chegarem àquela conclusão, estavam trabalhando com predestinação. Só que no sistema adventista não existe uma predestinação.
Não existe. Quem define se a pessoa vai ser salva ou vai se perder é ela mesma. Ah, Tiago, isso é salvação pelas obras. Pronto. Esse é o conflito entre a teologia arminiana e a teologia, calvinista. Porque eles estão raciocinando sobre outras premissas. Nós não acreditamos que Deus escolheu uns para serem salvos, outros para não serem salvos. Nós cremos que Jesus morreu por todos. Quem crê assim? Igreja Assembleia de Deus, Igreja Adventista do Sétimo Dia e os metodistas tradicionais, os metodistas wesleyanos. Basicamente esses grupos aqui no Brasil, para você entender. Então, Deus ele envia a sua graça. Para quê? Para te levar ao arrependimento. Deus envia a graça. Para quê? Para perdoar você. Deus envia a graça. Para quê? Para regenerar o seu coração, a sua mente, para habilitar você a obedecer. Deus faz quase tudo. Mas ele fala assim, eu não vou levar ninguém à força para o céu. Dá para resistir à graça. A pessoa que escolhe no final das contas. Eu quero a graça e quero mudar de vida. Senhor Jesus, vamos lá, eu quero mudar de vida. E ele se esforça. Porque no arminianismo, Assembleia de Deus, metodismo, adventismo, existe o esforço. Jesus falou, porque estreita a porta e estreito o caminho. E os que se esforçam entram pela porta estreita. É necessário esforço. Estou repetindo aqui, Mateus capítulo 7. Depois você confira lá. Então nós vemos que o adventismo, ele é semi-pelagiano, ok? Agora, quando você pega livros de teólogos arminianos, como este aqui, A Doutrina da Predestinação, do pastor Severino Pedro da Silva, que inclusive foi o meu professor, quando eu era das Assembleias de Deus e comecei os meus estudos teológicos. Já faleceu o pastor Severino Pedro, mas ele diz aqui no seu livro A Doutrina da Predestinação, que na página 98, afirmamos também que a salvação é uma dádiva divina e que necessariamente é Deus quem salva o homem e não o homem que se salva a si mesmo. Mas como já tivemos ocasião de afirmar em outras notas expositivas, a salvação é de Deus, mas também requer algum esforço por parte do homem. Ou seja, é o mesmo que o Adventismo está afirmando. E é o mesmo que a Igreja Católica afirma. Porque todos eles são sinergistas. Eles não podem admitir e abandonar o Deus que eles absorveram, chamado livre-arbítrio. Agora, quando você observa na página 26, e a página 27 deste livro, você observa que, devido à fama e seu prestígio, diz aqui na página 25, como estudioso da Bíblia e da teologia, Jacó Arminius foi-lhe dado um livro para refutar, de um teólogo, certo, católico, chamado Dirk Korneck, que havia atacado algumas das doutrinas calvinistas, particularmente no que se referia à predestinação. Foi dado este livro de católico, porque os católicos também, assim como os teólogos arminianos são sinergistas, assim como o adventismo é sinergista, foi dado esse livro para Jacó Arminius refutar. O que ele fez? Na página 26 desse livro arminiano diz o seguinte: por fim, depois de profundas lutas de consciência, chegou à conclusão de que Korneck tinha razão. Ou seja, ele abandonou, Jacó Arminius, a boa parcela da doutrina reformada para aderir ao sinergista católico Dirk Korneck. Lamentável, mas é isso que acontece quando eu digo sobre semi-pelagianismo, porque não sou eu que digo, mas os estudiosos. Até porque os arminianos, eles nem sabiam que era pelagianismo e semi-pelagianismo. Foi através dos calvinistas que eles começaram a estudar esse assunto, porque até então eles não tinham compreensão, não estudavam esses assuntos. Agora, o que é o semi-pelagianismo? Eles vão dizer que eles não são semi-pelagianos, os arminianos, porque Deus é que dá o primeiro passo e não eles. Mas eles dão o segundo passo através do seu livre-arbítrio, é aberto o seu arbítrio, e eles decidem entre sim e não. Ora, quem decide no final é eles mesmos, assim como está dizendo esse adventista. Ok?
Ou seja, eles estão apelando para obras, porque se é eu que decido, então é a minha obra, eu aceitei, graças a Deus, eu sou mais inteligente do que aquele que não aceitou. Entende? Então essa compreensão doutrinária do semi-pelagianismo, ela parte da França, sobretudo ali nas regiões de Marsella. O mestre monástico João Cassiano, que viveu de 360 a 435, né? Nós vemos ali ele ensinando esses tratados, onde ele propunha uma interpretação entre Pelágio e Agostinho. Ou seja, não aceitava nem Agostinho, né? A predestinação conforme está lá em Romanos capítulo 9, Efésios capítulo 1 e por aí vai. Ele propôs algo intermediário. E apesar da Igreja Católica da era medieval ter sido praticamente declarada agostiniana, né? Na verdade, eles sempre foram semi-pelagianos, tá? Haja vista compreender a graça irresistível e a predestinação nos moldes de Agostinho de Hipona. Bem, acontece, senhores e senhoras, é que quando nós começamos a investigar o semi-pelagianismo nas seitas, infelizmente o semi-pelagianismo está embutido também no arminianismo. O semi-pelagianismo, os semi-pelagianos, aliás, eles não negam o pecado original de Adão e a sua contaminação no coração do homem, tá? E também os arminianos não negam isso. Já nós vemos uma linha chamada provisionismo nos Estados Unidos, onde é negada essa grande verdade, ok? Mas existe pessoas querendo reformular, fazer reformulações, e tudo isso só vai levar ao caos teológico, tá bom? Só vai levar ao caos teológico. Agora, os semi-pelagianos, eles não negavam, assim como os pelagianos, o pecado original de Adão e a sua contaminação no coração do homem. A doutrina semi-pelagiana admite que o homem, por sua própria natureza, ele está contaminado com o pecado original, de modo que a sua vontade de buscar a Deus está enfraquecida, segundo os semi-pelagianos, tá bom? Então está enfraquecida, mas não a ponto de ser completamente incapaz de cooperar com a graça divina para a salvação. Ora, não é isso. Se nós fôssemos investigar os documentos arminianos, inclusive dos remonstrantes, não é isso que eles ensinam. É justamente isso. Não é isso que o Adventismo ensina? É justamente isso que o Adventismo ensina. Sim, apesar de compreenderem que há um pecado original, entende que não existe uma depravação total do homem, mas uma depravação parcial. Assim, a regeneração é resultado de uma cooperação entre a vontade do homem e a graça de Deus. Então, nesse sentido, os semi-pelagianos entendem que a graça de Deus na vida do homem não seria irresistível. É importante destacar que enquanto Agostinho compreendia a luz das sagradas escrituras, que a vontade do homem encontra-se morta em delitos e pecados, os semi-pelagianos entendiam que a vontade do homem encontrava-se apenas debilitada, enfraquecida pelo pecado, mas não totalmente a ponto de exercer uma certa vontade de buscar a Deus. Vamos deixar bem claro, a doutrina agostiniana, que influenciou totalmente a reforma protestante, entende que a regeneração é um ato monergista, onde apenas o Deus soberano age no coração do homem, tirando a sua mortidão, ele está morto de seus delitos e pecados. Deus faz uma transformação na vida da pessoa. Já os semi-pelagianos adotam um modelo sinergista, onde o homem coopera juntamente com Deus para a sua própria salvação, mesmo que eles alegam que é Jesus que está salvando. O objetivo da doutrina semi-pelagiana era enfatizar, assim, a liberdade do homem e a sua responsabilidade. A teologia reformada nunca deixou de ensinar a responsabilidade do homem e que o homem tem uma certa liberdade, mas que para a salvação ela não é sinergística, ela é monergística, tá bom? Isso não tem nada a ver
com o gnosticismo e com todo o manicaísmo, tudo isso que estão tentando embutir na conta do calvinismo. Nós trataremos isso em vídeos mais à frente, ok? Agora, à luz das escrituras sagradas, a doutrina semi-pelagiana encontra problemas do mesmo modo que a pelagiana. O que eu quero dizer é que os mesmos textos bíblicos que refutam o pelagianismo são aqueles que refutam o semi-pelagianismo. Então, no Sínodo de Orange, por exemplo, em 529, que é muito citado por apologistas do Brasil para querer defender o arminianismo, na verdade, o Sínodo de Orange, ele condenou o semi-pelagianismo como heresia. É importante também destacar que antes de sermos regenerados pelo poder do Espírito Santo, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, conforme Efésios capítulo 2, versos de 1 a 8. É o Espírito Santo quem nos faz nascer de novo e regenera o nosso coração. Veja, até reformados que acreditam que primeiro há a fé e depois a regeneração. Isso é um equívoco, é romper com a reforma protestante. Efésios 2, de 1 a 8 diz: e nos deu a vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, dos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor em que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, deu a sua vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para nos mostrar nos séculos vindouros a supremacia e a riqueza da sua graça e a sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vós, conforme o texto que eu iniciei. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Jesus Cristo, para as boas obras, para de antemão preparou para que andássemos nela. Efésios capítulo 2, verso de 1 a 10. Então nós devemos compreender que a carta de Paulo aos Efésios é destinada à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo e não ao mundo. Observe que a palavra é clara, que o próprio Deus é quem nos ressuscitou. O homem não tem condições de decidir se quer ou não ressuscitar. O estado do pecado não é meramente uma debilidade, uma doença, é um estado de morte. Devemos compreender, a palavra de Deus é clara ao afirmar que não resta boa vontade em nós, para que possamos, através do nosso livre-arbítrio libertário, escolhermos a Deus. Não existe isso. Na verdade, Deus nos escolheu primeiro, nos amou primeiro, antes de todas as coisas. É o que diz Romanos, capítulo 3, a Bíblia, senhores. Isso não é calvinismo, é Bíblia. Romanos 3, verso 9 a 18, que se conclui que nós temos alguma vantagem? Não. Não de forma nenhuma, pois já temos demonstrados que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, e todos se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua profere enganos, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca deles estão cheias de maldição e de amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem
o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é a situação do ser humano, senhores. Não tem essa escolha no coração humano. Tem que Deus fazer um milagre. Então, como nós expomos anteriormente, um dos pilares que do semi-pelagianismo fundamenta é que a fé precede a regeneração. Infelizmente, há reformados que não entenderam isso ainda. Ou seja, mesmo não sendo regenerado pelo Espírito Santo, o homem pode despertar dentro de si uma vontade de buscar a Deus? Não. Não existe. Entretanto, a Bíblia diz exatamente o contrário. As Escrituras falam que é necessário que o Espírito Santo regenere o nosso coração para que depois venha a fé, que é o dom de Deus e não vem de vós, vem da eternidade. Tá? 1 Coríntios capítulo 12, verso 3, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus, ou por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo de Deus. A conversa que o Senhor Jesus teve com Nicodemos é um grande exemplo disso para nós. João 3, verso 3 a 6. E disse isso, e respondeu Jesus, em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura ele pode entrar dentro do ventre materno e nascer pela segunda vez? E respondeu Jesus, em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Vemos que o Senhor Jesus falou sobre o reino da necessidade de nascer de novo. Nicodemos, apesar de ter afirmado que Deus era com Jesus, em todos os milagres aconteciam, não conseguia compreender as coisas espirituais. Portanto, ainda não havia nascido de novo, ou seja, a regeneração não havia acontecido de novo, embora ele afirmasse essas verdades. A expressão nascer de novo também pode ser interpretada como nascer de cima, o mesmo nascer do alto. Jesus tinha nítida separação das coisas que são do homem, da carne, e as coisas que são de Deus, do Espírito de Deus. A passagem, então, de Nicodemos nos faz compreender que não basta acreditar que Jesus veio a este mundo. Para ser salvo é necessário que o homem nasça de novo da água e do Espírito. Nicodemos não compreendeu as palavras do Senhor Jesus, porque ainda não havia nascido de novo. Não basta apenas ouvir falar de Jesus, é preciso o novo nascimento, a regeneração. Então vemos que Nicodemos interpretou as palavras de Jesus de forma literal, conforme a natureza da razão do ser humano, né? Por quê? Porque o homem, natural, ele não consegue compreender os preceitos de Deus, enquanto o próprio Deus, por sua graça, não descortinar o mistério das coisas espirituais. Assim, enquanto a doutrina semi-pelagiana afirma que no coração do homem ainda restou algo bom, ainda que debilitado, a palavra de Deus declara que o homem não regenerado, ele está espiritualmente morto, não apenas doente. Entende? Essa é a diferença do evangelho monergístico com o arminianismo e com as seitas. Ninguém pode vir se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia, disse Jesus no evangelho conforme escreveu São João capítulo 6, versículo 44. O homem só pode ser salvo se a graça de Deus o atrair. O mérito não é do homem, mas de Deus. A glória não é nunca, e nunca foi, nunca será do homem, mas exclusivamente de Deus. Ninguém vai a Cristo se o próprio Deus não o atrair pela sua graça. Se Deus não atrair,
Pela graça ninguém vai a Cristo. Então, Romanos 9,16 não depende de quem quer ou quem corre, mas de Deus de usar a sua misericórdia. Então, senhores, concluindo, quando afirmamos que as seitas usam o mesmo argumento dos arminianos, né, não estamos errados, pois as seitas, elas todas, inclusive o Adventismo, usa as mesmas passagens que os arminianos usam para justificar o seu sinergismo. A doutrina semi-pelagiana, assim como a pelagiana, colocam no homem no centro do processo da salvação. Essa compreensão doutrinária eleva o homem a um status de semideus, uma espécie que a vontade do homem é capaz de impedir a vontade do Deus Todo-Poderoso, soberano, de tomar as suas decisões de forma como ele bem entender, conforme o seu próprio conselho. E não precisa do homem praticamente, absolutamente nada, senhores e senhoras. Né? Isaías capítulo 40, verso 13 a 15, diz: quem guiou o Espírito do Senhor, ou como foi o seu conselheiro, quem o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu a vereda do juízo? E quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai em um balde, ou como um grão de pó na balança. As ilhas são como ele, um pó fino que se levanta. Então, senhores, nós vivemos numa sociedade antropocêntrica, mais do que nunca. Nas igrejas, os hinos são antropocêntricos. As pregações são antropocêntricas. Você vai conquistar, você vai ter, determine, decrete, profetize. O homem se tornou antropocêntrico justamente por causa da doutrina arminiana. Porque as seitas são assim, ok? O homem tenta ser o centro das atenções. As pessoas possuem uma terrível obsessão por serem famosas, populares e adoradas pelas demais. Então, a gente tem que entender que o homem está morto em seus delitos e pecados, que ele não vai chegar-se a Deus. O pecado atingiu todas as áreas do homem, de modo que a sua capacidade de compreender as coisas de Deus é praticamente improvável, é impossível. Se Deus não se revelar, o homem não tem condições de por si mesmo estabelecer sua relação com o Eterno. Ah, mas isso fere o amor de Deus, isso fere o caráter de Deus. Não, não. O livre-arbítrio libertário é um ídolo que as pessoas adoram porque elas têm medo de elas não serem eleitas. Então elas adoram esse ídolo, porque elas acham que elas, por elas mesmas é que vão conseguir a salvação. Abandone esse ídolo. Abandone o livre-arbítrio libertário. Não existe na Bíblia. Ok? Quando a Bíblia fala de liberdade do homem, ela não está se referindo à salvação. Ah, não, mas isso é injusto. Isso é um Deus tirano. Bem, pense o que você quiser. Mas eu estou lendo para você as Escrituras Sagradas. Nós estamos falando que no homem existe responsabilidade diante de Deus e ao mesmo tempo, entendeu? Ao mesmo tempo, Deus é soberano, tá? Então, o que eu quero dizer é que o próprio Deus é quem descortina o mistério do seu amor e assim regenera o coração do homem, quando os semi-pelagianos defendem que o homem tem capacidade de crer no Senhor Jesus, pelo exercício da fé, acaba esquecendo que a fé não emerge do homem, mas é um dom de Deus, conforme Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Ora, se a fé é um dom de Deus, ela não vem do próprio homem, poderíamos então afirmar que a salvação nunca foi somente pela cooperação do homem e Deus, e nem pelas obras do homem, tá? Importante que essa é uma das verdades da reforma protestante. Sola gratia, essa é a grande verdade que tem sido esquecida pelas igrejas dos dias de hoje. Assim, se a salvação é definida pelo próprio coração do homem, conforme ensina as seitas e também o arminianismo,
Então a graça de Deus é diminuída e o homem é quem, afinal, decide se deseja ou não ser salvo. Em outras palavras, se a salvação vem pela fé que brota do próprio coração do homem, logo a salvação não seria somente pela graça, mas também por obra, pela fé que brota no próprio coração do homem, conforme o adventista vai falar aí no vídeo a seguir. Muitos são inconscientemente semi-pelagianos, né? E quem é salvo ou não, é Deus que julgará essas pessoas, tá? Eu julgo o arminianismo, não julgo as pessoas. Eu julgo o arminianismo, tá? O arminianismo é semi-pelagiano. Ele nunca deixou de ser heresia o semi-pelagianismo, tanto na Igreja Católica como no meio evangélico, tá bom? Entenda que há muitos servos de Deus espalhados pela face da terra que foram regenerados pelo poder do Espírito Santo, até porque a salvação é assunto da economia de Deus e só Cristo conhece verdadeiramente quem são suas ovelhas. Mas vejo que o meio evangélico nos dias atuais são semi-pelagianos em sua compreensão doutrinária. Os próprios defensores do arminianismo sabem dessas coisas. Eles dizem que a maioria das pessoas hoje nas igrejas são semi-pelagianas, e não é nem os monergistas que estão dizendo isso. Trata-se assim de uma heresia e erro grave de interpretação que leva a uma má compreensão da sã doutrina. Precisamos retornar às doutrinas da reforma urgentemente. Sola gratia. Queridos, fiquem na paz, vejam o vídeo adventista, como é que ele encerra, e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos e que Jesus mude a sua mente e seu coração. Em nome de Jesus. Entender. Então, Deus, ele envia a sua graça. Para quê? Para te levar ao arrependimento. Deus envia a graça. Para quê? Para perdoar você. Deus envia a graça. Para quê? Para regenerar o seu coração, a sua mente, para habilitar você a obedecer. Deus faz quase tudo. Mas ele fala assim, eu não vou levar ninguém à força para o céu. Dá para resistir à graça. A pessoa que escolhe no final das contas. Eu quero a graça e quero mudar de vida. Senhor Jesus, vamos lá, eu quero mudar de vida. E ele se esforça. Porque no arminianismo, Assembleia de Deus, metodismo, adventismo, existe o esforço. Jesus falou, porque estreita a porta e estreito o caminho. E os que se esforçam entram pela porta estreita. É necessário esforço. Estou repetindo aqui, Mateus capítulo 7. Depois você confira lá. Então, quando você crê em Jesus, já é uma obra. É escolha sua. Então, existiu uma obra aqui. Qual obra? A obra de crer. E nós sabemos que é uma escolha. Você decidiu, eu quero crer em Jesus. Lá no calvinismo, você não tem capacidade nem de fazer isso. Então você creu porque Deus meio que te deu um empurrão. Vai lá, crê. Você foi predestinado. A graça é irresistível. Aí você crê. Por isso que eles falam, não tem que fazer nada. Mas não, que tem que fazer. Primeira coisa, tem que crer. Tem que confessar os pecados. E aí você é salvo provisoriamente. Você recebe uma decisão liminar, que nem sequer olha quem você é, seu passado. É uma decisão de confiança. Então, dentro do metodismo arminiano, a salvação ocorre em 2 momentos. Eu estou falando isso aqui porque eu acredito que a posição adventista é a posição bíblica. Lutero e Calvino, eles fizeram muito para a época deles. O que eles combateram? Eles não combateram a vida de obediência. Não. Lutero e Calvino falavam sobre santidade. Eles eram comprometidos. Eles combateram a obediência da Igreja Católica, que não se resumia à obediência dos 10 mandamentos. Eles combateram a religião sacramental. Eles combateram a religião das cerimônias, onde você precisa praticar um ritual para, por meio do sacerdote humano e da igreja, então receber a graça. É isso que eles combateram. Eles falaram, pode ir direto a Jesus, mas é preciso ter uma vida santa. Entendeu? Então, em Efésios
capítulo 2, verso 8, nós temos essa verdade protestante tão defendida por Martinho Lutero e João Calvino. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então, a graça não vem de nós. A fé quem põe no nosso coração é Deus. Mas você precisa escolher. A escolha é sua. Então, na teologia adventista, metodista, wesleyana, arminiana, Deus dá graça e a fé. É um dom. Só que você precisa escolher. Ah, Tiago, mas é Deus quem opera em nós. Você sabe onde está esse texto? Filipenses capítulo 2, verso 13. Olha lá. Porque é Deus quem efetua em vós o querer e o realizar. Tá vendo, Tiago? É Deus quem faz tudo. Leia o anterior, o 12. Olha lá. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então você se esforça e Deus trabalha. É o poder, é o esforço humano unido ao poder divino.